Boa noite a todos, sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei essa noite o mediador do BariLife. É uma transmissão ao vivo e interativa no Facebook, que hoje teremos como tema a importância do apoio sócio-familiar na cirurgia bariátrica. Lembrando que essa é uma nova proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que visa informar a população sobre temas relacionados à cirurgia. As transmissões são semanais, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Essa semana eu vou ter o prazer de receber a doutora Andréa Levi. Ela é psicóloga clínica, formada pela Universidade Mackenzie, especialista em obesidade e cirurgia bariátrica pela Universidade de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência em cirurgia bariátrica. E a Marcela Rodrigues, que é psicóloga pela UNB, com mestrado e doutorado em processo de desenvolvimento humano e saúde, também pela UNB, tem experiência na área de psicologia clínica, atuando nas áreas de obesidade, doença coronariana, cirurgia bariátrica, intervenção comportamental e saúde pública. Lembrando que todos podem participar, é só encaminhar suas perguntas para cá que nós vamos ter o prazer de responder. Boa noite, Andréa. Boa noite, Marcela. Boa noite. Bom, hoje eu acho que é um tema que a gente tem, que é um tema interessante. Talvez alguns pacientes nem se preocupem tanto com isso, mas eu acho que o tema hoje, esse apoio da família no processo da cirurgia bariátrica, eu acho que ela acaba sendo uma pedra fundamental para o sucesso da cirurgia. Queria começar conversando com você, Marcela, qual que é a importância da família no pré e no pós-operatório da cirurgia bariátrica? Boa noite, agradeço o convite. A família, ela tem tanta importância, eu costumo dizer que a família é tão importante quanto fazer a dieta, né? A participação da família tem que ser uma participação ativa, né, dentro do processo, porque as mudanças comportamentais exigidas pelas cirurgias são mudanças que precisam de um ambiente propício para isso, e isso inclui a participação da família, né, mudança na alimentação dentro de casa, mudança nos hábitos da família como um todo, para facilitar o processo. Eu costumo dizer que os familiares, eles são facilitadores do processo de adesão ao tratamento no pós-operatório. E no pré-operatório também, porque, querendo ou não, todo paciente bariátrico, ele precisa ter um pouco de perda de peso antes da cirurgia, ele precisa aderir a alguns comportamentos alimentares no pré-operatório, como mastigação, por exemplo, uso de até alguns suplementos no pré-operatório também. Andréa, e quando a gente fala desse acompanhamento, desse apoio familiar, ele claro, a Marcela já falou um pouquinho, não é só para antes da cirurgia, mas ele também só não é naquela fase inicial, que a gente sabe da dieta líquida dos primeiros 30 dias, que a família acha que é o mais importante. Ele é um apoio para sempre, não é isso? Sem dúvida, né? A cirurgia bariátrica é um projeto de vida, é um projeto para sempre. Então, não dá para você ser um ex-operado. Acho que a cirurgia bariátrica demanda cuidados para o resto da vida. É claro, como a Marcela falou, a família é um facilitador desse processo. Só que vamos lembrar que nem todos têm famílias colaboradoras, né, colaborativas. Então, é claro que é um processo muito individualizado, mas nós tentamos sempre puxar essa família, pelo menos um familiar, aquele mais próximo, mais responsável, porque só o paciente sabe o que ele vai passar, né? Mas a gente tem como, nós profissionais de saúde que trabalhamos com isso, a gente tem como chamar a responsabilidade desse familiar para que ele seja um facilitador, para que ele ajude o processo desse paciente. É para sempre, a gente tem que habilitar esse paciente para que ele conduza da melhor forma a sua vida bariátrica e, se possível, ter um ambiente favorável, isso inclui os familiares. E, Marcela, como que você trabalha isso no seu consultório? O familiar, ele é obrigado a vir junto? Quanto tempo ele tem que estar junto com esse paciente? Essa é uma coisa, a família vem junto só antes, depois da cirurgia você também recomenda? Como você trabalha no seu consultório? Lá no consultório a gente eu trabalho como uma obrigatoriedade, né? Inclusive eu não forneço laudo para o paciente se ele não trouxer, de preferência, um familiar, né, como a Andréa falou bem, né, quanto mais próximo, em termos até comunicativos e emocionais, melhor. Mas, se for alguém distante, mas um amigo próximo, por exemplo, não ter laços de sangue, vamos supor assim, família, também é sempre bem-vindo. Mas, para mim, é uma obrigatoriedade ter essa rede de apoio. Né? Porque o que os estudos mostram? Os estudos mostram para a gente que em todas as doenças crônicas,
a presença de apoio, ela geralmente existe em termos estruturais. Tem igreja, escola, família, amigos, e isso fortalece, isso também ajuda muito na adesão ao tratamento. Só que em termos funcionais, geralmente esse apoio é um apoio escasso. Né? Então, da funcionalidade desse apoio. Então, os pacientes geralmente falam assim, não, a minha mãe quer que eu opere, ela acha que eu tenho que operar, ela quer que eu fique magra, né? Ela está apoiando essa minha decisão, mas não está disposta a mudar as compras de casa, a geladeira de casa, né? Não está disposto a mudar os programas de família de domingo, né? Em vez de ir para aquele restaurante, para outro restaurante, em vez de fazer aquela macarronada, né? Que é tradição na família. Então, isso é a funcionalidade do apoio. Então, eu costumo dizer que tem que ser um apoio compatível com as necessidades do paciente. Eu não gosto nem do termo adequado, né? Porque isso é muito relativo. Costumo dizer que tem que ser aquele apoio que seja compatível. E isso, o familiar, ele precisa estar habilitado, assim como o paciente. Andréa, como que você trata no consultório? Porque eu acho interessante o que a Marcela falou, de doença crônica. Eu acho que muitas vezes o paciente e a família não percebem isso. Uma coisa que eu gosto de falar muito para o paciente no consultório, eu brinco que a primeira frase que eu falo é que se puder põe num quadrinho lá e guarda. A obesidade é uma doença crônica. A obesidade, ela não tem cura. Porque muita gente vem procurando a gente achando, é um processo, eu vou ficar magro ali, eu vou penar um pouquinho no começo, mas eu vou ficar magro e acabou. E minha vida vai seguir normal. E a gente sabe que não é isso, tanto que a gente sabe que 15 a 20% da população que opera, depois de um tempo volta a ganhar peso. Como que você lida isso no consultório com esse apoio sociofamiliar? Você é igual a Marcela que tem que ter um familiar sempre antes. Como que você trabalha isso no consultório? Eu não trabalho com esse protocolo da obrigatoriedade. Claro que eu individualizo, né? E nesses 20 anos eu tive muita experiência com pacientes que não têm apoio e alguns que não têm nem família, né? Então a gente também, eu pelo menos trabalho dessa forma, eu não obrigo o paciente a trazer um familiar no pré-operatório. É interessante quando eles participam das reuniões, né, das palestras, e aí sim é uma oportunidade para eles trazerem a família e às vezes um amigo que vai apoiar, mas eu trabalho muito mais na responsabilização do próprio paciente na conduta do pós-operatório para sempre dele, né? Mas é claro que a gente sabe que quando existe essa rede de apoio, eu procuro sempre chamar, eu só não trabalho com a obrigatoriedade, porque a rede de apoio fortalece, como a Marcela falou, né? É um instrumento importante, a gente consegue sensibilizar os familiares para uma série de coisas que esse paciente vai passar, né? E que muitas vezes as pessoas não querem se responsabilizar. Então, na doença crônica, como qualquer outra, né? Acho que mostrar para os pacientes e para a população em geral que a obesidade é uma doença crônica, nós estamos ainda anos-luz de conseguir firmar esse conceito, essa ideia. O obeso ainda é muito responsabilizado pela sua condição, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer esse trabalho, que muitas vezes é chocante num primeiro momento para a própria família, para o próprio paciente, né? De que ele tem uma doença crônica para o resto da vida e que a cirurgia vai ser uma ferramenta, um instrumento de controle. Então, passado esse momento, a gente procura sensibilizar a família para isso, né? Não é que você operou e está livre, você operou e vai comer o que você quiser. Aliás, eu costumo dizer que o paciente bariátrico tem uma série de responsabilidades muito maiores do que quando ele não era operado, porque agora sim ele vai ter que monitorar uma série de coisas da doença crônica dele, e até para não desnutrir, não criar outras doenças. Então, enfim, é complexo, o manual de instruções da cirurgia bariátrica é complexo, né? Quanto mais pessoas em torno tiverem acesso a isso e tiverem consciência disso, maior a rede de colaboração. Outra coisa que a gente escuta muito é, ele que quis operar, então ele que tem que se cuidar, ele tem um irmão magrinho aqui que pode comer o que quiser. Então, mudar essa cultura familiar ainda é muito difícil, né? E até porque a alimentação do bariátrico, claro, vamos retirar a parte da dieta líquida, né, inicial, é uma alimentação que vai fazer bem para casa como um todo, né? Eu uso muito esse argumento com as famílias. Eu falo, você diminuir a quantidade de refrigerante, até retirar o refrigerante da sua geladeira, optar por outros tipos de alimento, aumentar fruta, verdura, fibra, proteínas, isso é uma coisa que vai fazer bem para casa inteira. Não necessariamente as pessoas emagrecem com isso, mas é uma questão de buscar uma vida saudável para a família como um todo. Inclusive,
Inclusive, tem um estudo muito interessante que vocês conhecem da Universidade de Stanford, 2015, que mostra que os familiares das pessoas operadas, quando bem sintonizados, emagrecem, principalmente se esse familiar for a mãe. Né? Então, beneficia todo mundo. Agora, tem que ser bem trabalhado, porque o paciente mal orientado também pode desnutrir ou pode ser pior para a família e para ele próprio. Né? E aí, para isso, essa orientação tem que ser exatamente envolver ele no tratamento. Né? Será que o seu familiar não pode ir numa consulta com a nutricionista, com você? Que dia que você vai no cirurgião? Por que você não chama seu familiar para ir também? E essa é a minha próxima pergunta. Como que vocês lidam com essa questão de, eventualmente, por exemplo, até brinco no consultório que eu falo assim, o paciente chegou lá, segundo pós-operatório, chegou em casa, está tomando aquele líquidozinho dele ralinho, vem o marido ou o filho e bota aquele hambúrguer ou aquela pizza do lado ali, é como se fosse uma tentação. Então, para a gente tentar evitar isso antes, quando você percebe no seu consultório que, eventualmente, assim, o paciente está muito decidido que ele quer operar, mas a família ainda não chegou, ou você percebeu que ela não vai mudar muito a rotina dela para aquele paciente. Então, isso a gente pode ter uma perda a longo prazo daquele paciente. Como que você lida com isso no consultório? Você tende a chamar a família mais vezes? Você tende a fazer alguma coisa separada? Como que você trabalha isso no consultório? Como eu te falei, a gente faz uma sensibilização, né, da família de todos os envolvidos. Eu procuro sempre ver quem está mais disposto, né? E eu acho que é relativamente comum a gente receber pessoas que estão perto do paciente, mas não querem se responsabilizar por aquilo. Então, por exemplo, alguma mãe, o marido, esposa que falam, ele que quer operar, como eu falei anteriormente. Então, a responsabilidade é dele, a gente não precisa aderir. Quando a gente mostra que aquilo vai ser, vai facilitar o processo, né? Existe amor ali, existe uma parceria de alguma forma, eles aderem, né? Muitas vezes as pessoas não aderem por falta de informação ou por se sentirem impotentes diante daquilo, né? Como é que eu vou lidar com uma dieta líquida? E aí cada paciente é muito individual. Tem alguns que se incomodam muito de presenciar a refeição da família. Já ouvi pacientes, Marcela, com certeza também, de que chegaram em casa do hospital, estava tendo um churrasco, né? Assim, coisas um pouco sádicas, desnecessárias, mas tem outros pacientes que não se incomodam absolutamente e estão muito tranquilos com aquilo e tudo bem. Então, é claro que é melhor ter um ambiente favorável, né? É bem individual mesmo, assim, por isso que é importante, por isso que eu sempre trago a família para fazer esse tipo de avaliação, né? Para saber como é que é essa dinâmica dessa família, qual é o papel da comida, né, dentro daquela casa. Mas uma coisa, um exemplo que eu dou, né, eu falo assim para o familiar, ele vai ter que fazer uma dieta líquida de 28 dias, explicar, eu acho que a informação é importante. Tem uma técnica na psicologia da saúde que a gente usa muito, que é a psicoeducação, que nada mais é do que informar o paciente, o seu familiar, a respeito daquele quadro, de tudo que vai acontecer de uma linguagem didática e objetiva, né, sem jargões, sem linguagem técnica, e isso é muito importante, isso fortalece muito, é uma comunicação bem efetiva. Tem vários estudos mostrando isso. Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Mostro vídeos, desenho, às vezes eu chamo o cirurgião para me ajudar. Então, isso já ajuda. E eu faço também assim, por exemplo, na dieta líquida eu falo assim, não faça o paciente, no caso, sentir-se um bicho do mato, né? Senta lá, toma sopinha com ele, né? É bom você sair, é importante você sair da sua zona de conforto em prol dele. Né? Isso que a gente chama de amor, de carinho, de afeto, isso que é cuidado. É você sair da sua zona de conforto em prol do outro. Custa fazer isso, né? Toma, depois você vai lá, come seu pão, come seu sanduíche, seu hambúrguer, sua pizza, né? Mas é uma dica que eu dou às vezes pro familiar, principalmente nessa fase da dieta líquida. E saindo um pouquinho do pré e a gente começando o pós. Então a gente o que a gente consegue perceber, quais são as alterações mais comuns desse paciente pós-cirúrgico que começa a acontecer com o paciente, que os pacientes podem perceber. O que eu quero dizer com isso? A gente separa um pouco a cirurgia no pós-operatório. O primeiro mês é aquele mês mais crítico, que acho que é a maior dificuldade, porque falta um pouco a mastigação, o líquido. Depois a gente entra num período de lua de mel, que é um período que você sabe que o paciente, mesmo ele derrapando, ele vai caminhar, e que isso, acho que pra gente não é a parte mais importante, porque a gente está preocupado lá na frente. Eu falo que a gente não opera o paciente para um ano, a gente opera o paciente para uma vida inteira.
E depois de um ano a gente começa, eu acho que ali é a nossa maior dificuldade, que é perceber aonde o paciente se encaixou e ver como ele vai lidar com aquela perda de peso e com aquela progressão, se ele vai manter ou se ele vai voltar a ganhar peso. Que sinal o familiar pode perceber ali no pós-operatório que esse paciente está derrapando, que esse paciente eventualmente pode estar indo para um caminho que talvez vai trazer um prejuízo para ele lá na frente. André? Então vamos lá, Andréa. Olha, eu sempre tenho a percepção que um paciente bem preparado e uma família colaborativa, o primeiro passo para a gente evitar a recidiva da obesidade, né, ou como era chamado reganho de peso, como muita gente conhece, é um bom preparo. Né? Então, essa parte psicoeducativa que a Marcela falou é muito fundamental na cirurgia bariátrica. Então, esse é o começo da prevenção do pós-operatório de longo prazo, né? Preparar muito bem esse paciente. Então, isso já é meio caminho andado. O acompanhamento pós-operatório imediato, primeiro ano de cirurgia, é fundamental com a equipe multidisciplinar, né? Então, vamos lembrar só uma coisinha, um detalhe, que acompanhamento é diferente de psicoterapia. Tá? Então, acompanhamento é o paciente voltar focado naquilo que ele está tratando, que é a obesidade dele, e vir se preparar para a próxima etapa da cirurgia. Então, ele vem no final do primeiro mês, a gente prepara para o segundo mês. São meses de muita mudança, né? Esse primeiro ano, ele é a chave para o resto da vida, né? Adquirindo esse conhecimento, adquirindo essas habilidades de não desnutrir, de emagrecer, de manter o peso e de usar a cirurgia como uma ferramenta, sem lutar com a cirurgia, né, sendo uma coisa, jogando no mesmo time a seu favor, tanto a equipe toda, quanto o próprio paciente e a família, essa é a chave para o resto da vida. Então, claro que ao longo da vida a gente tem perdas, a gente perde emprego, perde pessoas casam, pessoas nascem, acontecem coisas grandiosas na nossa vida que mexem com as nossas emoções, né? E muitas vezes com o ganho, a perda de peso. Esses momentos são importantes, mas se o paciente adquiriu esse conhecimento da conduta do pós-operatório, ele consegue geralmente manter o peso, e quando ele próprio percebe que ele está escorregando, ou algum familiar pede ajuda, mas geralmente o próprio paciente que vem pedir ajuda, né? Então é isso, a família sempre pode colaborar, sempre pode estar atenta, mas o paciente, ele é o primeiro que se incomoda, né? Complementando um pouco o que você está falando, a gente educa também, importante, a equipe como um todo, educar o paciente a respeito dessa possibilidade, dessas estatísticas que existem, né? Dessa possibilidade de reganho, que depois de um ano, que também a gente tem um ganho de peso esperado, que não é considerado reganho, né? Ainda não tem uma coisa fechada ainda, mas cerca de 10% a 15%, né? Já é uma coisa... do que ele emagreceu, até isso é uma coisa esperada. Se ele reganhar até 10, tem alguns estudos que falam 10, tem outros que falam 15. Eu trabalho, lá na clínica a gente trabalha com 10. Isso é esperado, isso é uma coisa que já é esperada na literatura. Então a gente educa, a partir do momento que no pré-operatório a gente educa o paciente a respeito disso, a gente sensibiliza o paciente a respeito disso, a gente também tem que sensibilizar o familiar a respeito disso. E que se perceber, principalmente, ajudar esse paciente a voltar, né? Porque eu concordo com a Andréa, esse acompanhamento pós-operatório, que eu acho que é o calo no sapato de quem trabalha com a cirurgia bariátrica, acompanhamento a longo prazo, acho que é o grande desafio que a gente tem hoje, é o que a gente tem que tentar trazer esse paciente de volta. A grande dificuldade é essa mesmo. Eu até brinco com os pacientes e falo assim, olha, esquece um pouquinho da gente, porque eles muitas vezes ficam muito presos ao cirurgião e esquece um pouco da parte nutricional, da parte psicóloga. Eu falo assim, pode esquecer um pouquinho da gente, mas não esquece da psicóloga e nutricionista. Eu acho que tem muitos que procuram, acham que aquilo é só uma etapa para a liberação do convênio, do laudo para operar. Não, aquilo é o início, como a Andréa disse e como a Marcela enfatizou, é um início de um processo que é para a vida inteira. Se ele eventualmente derrapar ali no meio, ele provavelmente, a hora que ele voltar no consultório, a primeira medida que você vai fazer, o que é? Você vai ter que voltar para sua nutricionista, você vai ter que voltar para sua psicóloga. Porque se não tiver esse apoio, não tiver esse suporte multidisciplinar, a gente não vai conseguir ter o mesmo efeito
que a gente tinha antes. Uma coisa que eu acho que é importante falar é que nós estamos ali para ajudar. Então, às vezes, o paciente tem um certo receio, ganhou 2, 3 quilos e começa a ficar com medo, né? Não quero voltar lá porque eu vou tomar bronca. Não, ninguém está lá para dar bronca. Nós temos ferramentas para ajudá-lo a passar a gente estuda por esse momento, né? Ninguém está lá para dar bronca. Em bronca ele toma em casa, toma dele mesmo. É algo que a gente já estuda, a gente sabe que pode acontecer, porventura, né? E eu acho importante que você está falando que todas as equipes precisam estar sensibilizadas para isso, da importância do profissional, da psicologia, do profissional da nutrição. Né? Então, não adianta a gente ficar cada um ali no nosso quadradinho e vou fazer, não, eu sou cirurgião, eu faço ali meu trabalho, eu sou nutricionista, não menosprezando o trabalho de ninguém, mas precisa conversar todo mundo, né? Tem que ter uma comunicação. Isso é fundamental. A conversa está muito boa. A gente vai ficar agora com um intervalo de 30 segundos. Eu queria deixar para vocês um vídeo da nossa sociedade falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica com responsabilidade. Nós já voltamos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Bom, estamos de volta. Lembrando que estamos ao vivo no nosso Body Live. O tema de hoje é a importância do apoio sociofamiliar na cirurgia bariátrica. Nossos Body Lives ocorrem toda terça-feira às 20 horas. É uma plataforma interativa com a população que já operou ou que tem vontade de fazer a cirurgia bariátrica. Eu sou o Dr. Felipe Rossi, eu sou o mediador e hoje eu tenho a Andréia e a Marcela como convidadas. Bom, o Facebook a gente tem recebido algumas mensagens aqui, do Jairo, da Patrícia, todos relatando um pouquinho dessa adaptação da família e que isso foi muito importante para eles. Mas eu separei aqui um comentário do Luiz Fernando, que ele ele entra num ponto que acho que a gente podia conversar aqui um pouquinho. Que ele vê que muito paciente busca a cirurgia, e não é que ele traz o apoio, mas ele busca porque ele quer provar para aquela família que ele pode emagrecer de algum jeito. Então ele meio que foge daquela família tentando achar uma nova solução para resolver um problema que talvez ele tenha dentro de casa, uma rejeição em casa. Como que a gente trabalha com isso, Andréia? Acho que é uma parte difícil isso. De fato. A doença, a obesidade, muitas vezes ela vem carregada de um conteúdo emocional importante, né? Nem sempre, mas ela vem em muitos casos. Então, por isso que não adianta a gente operar um estômago só. Né? É claro que a cirurgia é uma ferramenta muito potente, mas que se ela não vier acompanhada de todo o cuidado do resto que causou, que causa, e de cuidar dessas emoções que você está relatando aí, que tantas pessoas estão escrevendo sobre isso, se a gente não cuidar disso, a gente fez só metade da lição de casa. Né? E muito provavelmente esse vai ser um paciente que vai voltar a ganhar peso, ou um paciente que não vai se adaptar, né, no pós-operatório, que não está engajado, ou até que quando ele começa a emagrecer, ele começa a sentir um medo enorme, porque aí ele tem que voltar a lidar com algumas questões, e aqui não dá para a gente individualizar, mas enfim, é uma doença que vem muitas vezes carregada de um conteúdo emocional do qual a gente tem que dar conta, né? E por isso essa parte psicológica é tão importante. Aqui, a Denise acabou de mandar uma pergunta para a gente. Vocês percebem que nesses casos onde você não tem adesão familiar, existe alguma mudança, alguma distorção na imagem daquele paciente no pós-operatório? Você acha que isso influencia em como ele se vê? Por exemplo, era meu filhinho, ele era saudável, agora ele emagreceu, ele não consegue se olhar. Como que você percebe essa interação? Não tenho nenhum dado concreto a respeito disso, assim, diretamente não. O que eu vejo é que a família, quando ela é participativa, ela é uma grande fonte de reforço, né, com relação à imagem. Né? Quando ela é participativa, quando ela entende o processo da cirurgia, ela entende as consequências, até a questão do excesso de pele, entende como que vai ser esse emagrecimento,
ela acaba sendo ela pode ser uma grande fonte de reforço que até, inclusive, ajuda nessa questão da autoimagem. Então, abraça o familiar, nossa, como você está magrinho, como você está bonita, elogia, sai para comprar roupa, né? Até isso a gente precisa sensibilizar o familiar para participar no tratamento, né? Porque muitas vezes a família chega e fala assim, quantos que você perdeu? Né? A primeira pergunta que eles fazem, né? Quantos que você perdeu? Então, vai no aniversário de criança, tem, sei lá, 5 meses que não come o bolo, é aniversário do filho dela, ela fez a festa, foi lá, pegou um pedacinho de bolo, né? Que a tia dela fez pro filho dela para experimentar. Você pode comer isso? Tem certeza? Olha, eu vou falar com o seu cirurgião, você pode comer isso? Então, quando isso acontece, geralmente o paciente começa a sentir culpa, começa a sentir isso, está diretamente relacionado com como ele se enxerga, né? Então, acredito que, como a Andréa colocou muito bem, né, o pré-operatório tem que dar conta disso, né? Tem que preparar, tem que mostrar esses exemplos, essas situações, quebrar alguns mitos, né? Eu acho que é muito importante a gente quebrar alguns mitos a respeito da cirurgia bariátrica. Não o seu paciente, seu filho, que seja seu marido, não vai comer igual um passarinho. Sim, seu filho pode comer tudo que ele quiser, mas ele tem que saber uma coisa chamada frequência e eventualidade, né? Ele vai ter que entender que um prato dele, o que é uma proteína, o que é um carboidrato. Então, isso tudo, a gente quebrar esses mitos de que o paciente bariátrico não come nada, come igual um passarinho, vive de vento, né? De fome também, a fome é fisiológica, né? Exatamente. Eu acho que é interessante porque, assim, muita gente acha que apoio familiar é vigiar aquele paciente. Excelente. E não é isso, né? Não é. A gente tem que entender essa diferença, não é isso? Muitas vezes isso atrapalha muito, né, o processo do paciente. Vamos lembrar que esse paciente tem uma identidade, ele cresceu naquela família, né? E existem famílias mais agressivas do ponto de vista de dizer, meu gordinho, e a família inteira é obesa, e daí começa a rejeitar aquela pessoa porque ela emagreceu. Isso acontece também, né? Nós vemos isso. Começa a criar estereótipos, né, a respeito daquela pessoa. Fala assim, coitadinho, tá tão magrinho, ou então vai ficar doente. Quem não tem uma tia, uma avó, né, que nunca falou alguma coisa assim. Então, quebrar esses estereótipos, saber que eles estão tratando de uma doença, obesidade, que fez com que ele sofresse a ponto de passar por uma cirurgia. Um exemplo que eu sempre dou é assim, as duas coisas não são gostosas, nem ficar obeso e nem passar por uma cirurgia. Portanto, quando ele escolhe passar por uma cirurgia, ele já sofreu provavelmente muito, né, com aquela obesidade, já procurou diversos tratamentos, já sanfonou o peso bastante. Então, não é fácil ser obeso e não é fácil escolher passar por uma cirurgia, né? Eu acho que o pré-operatório tem muita função, porque muitas vezes a gente percebe no consultório, acho que vocês têm a mesma experiência que eu, muitas vezes o paciente ele não é o único obeso. Talvez ele é o primeiro que vem te procurar, que é o que teve coragem de buscar uma solução nova. E o pós-operatório, eu percebo 2 tipos de paciente. Aquele que a família se adaptou bem e que tem obesidade, geralmente, ou a família entra no ritmo e perde peso, ou ele também vem te procurar para tentar melhorar a saúde dele, ou a gente busca o contrário. Tem aquela família quando a maior parte é obesa e tem aquele familiar e o pré-operatório não foi feito direito, a família tenta meio que corromper aquele paciente. Não, pode comer isso. E aquele paciente acaba meio que toda hora tendo que meio que gladiar. É assim, eu tenho que comer isso, mas a minha família me oferece aquilo. Eu tenho que comer isso e minha família começa aqui. De adaptação, às vezes ele acaba não se adaptando, né? E pode gerar um certo sofrimento. E aí a gente tem várias estratégias na psicologia também, assim, a gente fica falando, parece que assim, se a família não apoiar, o paciente não vai emagrecer. Mas a gente tem algumas estratégias também com o paciente para ele poder lidar com essas situações. Situações sociais, por exemplo, come antes de ir, né? Isso eu trabalho muito com a nutricionista, essa questão, né? Por que você não come antes de ir? Faz um lanche, pergunta para o seu nutricionista um lanche que vai te saciar por tantas horas que você vai estar na festa e você vai fazer escolhas mais adequadas. Então, algumas estratégias também para lidar com isso, porque a gente também não quer que ele se isole socialmente. Sim. E falando nisso, até isso a gente entra no tempo. Por exemplo, tem muito paciente que me procura no consultório e pergunta, Felipe, mas eu recebo muita gente em casa. Eu tô toda hora com uma festa, eu tenho amigos em casa, e como que eu faço nesse pós-operatório? Eu recebo, eu não recebo, eu como separado, eu como junto. Como que vocês trabalham porque eu acho que essa é a grande dificuldade. Acho que uma das dificuldades que a gente até consegue quebrar a barreira hoje era da privação. Eu acho que esse é um medo do paciente, que ele acha que ele vai operar, ele vai se privar de alguns alimentos. Isso eu acho que eles têm percebido cada vez mais que essa privação não é assim.
Mas muitas vezes tem essa dificuldade. Pô, Feli, mas eu vou receber um monte de amigo em casa, e aí? Eu como junto com eles, eu separo, eu não como, ou eu nem recebo em casa? Tem isso no consultório? Tem muito, e um dos maiores medos dos pacientes é ficar antissocial. Justamente é não conseguir mais ter vida social, que sempre inclui comida, né? Então, essas estratégias de enfrentamento que a Marcela acabou de falar, incluem como se alimentar. E outra coisa que eu acho que quebra muito tabu, que é importante a gente falar, é o seguinte: para qualquer pessoa que queira emagrecer, com cirurgia ou sem, praticamente as orientações são muito parecidas, né? A diferença com a cirurgia é que você chegou numa obesidade que você precisou de uma cirurgia para dar conta daquilo, mas a qualidade do que você tem que comer, não precisar ter guloseimas, bolachas, refrigerantes em casa, isso serve para todo mundo, né? Não precisa dizer, mas teu irmão é magrinho, ele... Comer frutas, verduras e essas coisas todas fazem bem para todo mundo. Então, essas estratégias fortalecer as estratégias de enfrentamento é muito importante, porque muitos pacientes a gente consegue trazer a família para ser uma família mais colaborativa e muitos não, né? Então, ele vai ter que se fortalecer. Os que não têm família colaborativa ou um entorno colaborativo vão ter que se fortalecer ainda mais, né, para lidar com isso. E, Marcelo? Pedro, eu acho assim que a nutrição também ajuda muito nesse processo, né, da questão social, de você receber pessoas. Então, é uma coisa que você pode conversar com a sua nutricionista e ela vai te dar algumas opções de cardápio, né, que você pode receber. Aconteceu com um paciente nosso exatamente essa sua pergunta, né, e aí a nutricionista deu várias dicas de lanchinhos hiperproteicos que podia fazer, né, coisas com mais fibras e que era adequado para aquela situação. E foi bem interessante. Então, eu acredito que isso é uma coisa que tem que ser junto com a nutrição, né? Principalmente essa parte alimentar, porque tem muitas opções hoje em dia, muitas. Como tudo, né? Tem que ser junto com a nutrição, todas as questões sozinho, bariátricas, a gente sempre trabalha junto, quando necessário, psiquiatra também. Mas essa questão, só para fechar essa questão de receber em casa, isso não precisa ser um tabu. Em geral, o paciente pode comer exatamente tudo o que tem ali, com moderação, né? Enfim, respeitando as limitações e a saciedade nova que ele tem, e que vai ter um período de aprendizado aí, mas espera-se que ele não tenha eventos grandiosos todo dia, né? Então ele pode sim não se sentir excluído e se alimentar, enfim, normalmente. E uma coisa que eu reparo em casa, geralmente quando é a mãe principalmente, ou quando é algum paciente que opera e que gostava muito de cozinhar, eu percebo muitas vezes que o paciente bem preparado, ele não se inibe, não. Ele fala, olha, doutor, eu sei que, meu marido adora uma rabanada, adora uma feijoada, eu não consigo mais comer, mas eu estou apto, eu cozinho para ele e continuo comendo o que é minha dieta e aquilo não me sacia mais. Então, eu acho que a gente percebe que quando a gente faz um pré-operatório e caminha tudo isso direitinho, muitas vezes o próprio paciente pode cozinhar aquilo que ele não quer comer para os outros e ter um relacionamento dentro de casa muito bem. O que eu queria saber é assim, e se eventualmente você tem um paciente que ele está na dieta, ele está no pós-operatório, ele tem que buscar o peso dele, e lá em casa, olha, ninguém está em dieta e ponto final, eu não vou fazer, tentou brigar, até a mãe tenta, mas tem o irmão mais novo, não, eu quero comer hambúrguer, eu vou comer hambúrguer, eu quero comer a pizza, eu vou comer a pizza. Como que você orienta esse paciente? Você individualiza cada caso, olha, é muito restritivo, então você come separado, ou não? Enfrenta, acho que não é bem a palavra, mas senta junto com todo mundo e come sua dieta. Como que você trabalha isso no consultório? Quando aquele paciente meio que se torna uma alimentação isolada dentro de casa? Eu trabalho com duas estratégias. Uma coisa que eu faço é sempre trazer a família para tentar, né, mudar esses hábitos aos poucos. Isso que é importante também. É interessante a gente sensibilizar a família e o paciente que é um processo. Que não é de um dia para o outro que a gente vai tirar a pizza do domingo. Né? E outra coisa que eu trabalho muito, é uma coisa que é muito comum na área da saúde como um todo, é redução de danos, né? Então, vai ter um hambúrguer, vamos tirar o pão, né? Por que você não come um hambúrguer e você enrola ele numa alface? A nutrição também ajuda muito nisso. Por que você sabe que horas que é o jantar na sua casa? O jantar na minha casa é mais ou menos 8 horas. Então, por que você não faz uma coisa que vai te saciar? Toma um shake de proteína antes de você ir jantar aquela macarronada, que você, querendo ou não, vai acabar comendo menos.
Então, são duas estratégias que eu gosto muito de trabalhar, né? Essa questão de sensibilizar a família, que é um processo, mostrar que é um processo, porque quando a gente pensa em mudança, as pessoas pensam em 880, principalmente é um padrão comportamental muito comum no paciente obeso, né? Ele chega assim e fala assim, ou eu faço 100% da dieta, ou eu não faço. Não existe aquela coisa, hoje eu escapei, amanhã vou voltar. É 8 ou 80, eles têm todo esse histórico, por isso que volta e volta o dobro, né? Eles têm esse histórico. Então, trabalhar com essa ideia de que é um processo. Vamos tirar aos poucos, vamos mudar aos poucos. Né? Você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. E a redução de danos, que eu acho que é uma estratégia que tem muito efeito, tem surtido bastante efeito. A gente tem diversas mensagens no Facebook, alguns contando casos pessoais, outros falando muito bem da Marcela, falando bem da André, tem pacientes, tem alunos de vocês. Mas eu queria separar uma pergunta aqui que eu gostei bastante, que é da Rosiane Arias, que ela falou o seguinte: como que a gente lida com as críticas e os conselhos de amigos ou familiares? Porque é aquilo que a gente até comentou um pouquinho brevemente, todo mundo quer dar um pitaco. Parece que todo mundo sabe por aquilo que aquele paciente passou. Como que vocês lidam com isso? Pode falar, você pode falar. Obrigada. Vamos lá, Andréa. Olha, como lidar com as críticas é uma dificuldade que todos nós temos na vida, né? Na vida bariátrica ou não. Então, isso é uma questão de fortalecimento de autoestima, né? Da pessoa se sentir segura no processo dela, inclusive no processo bariátrico e no processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento, muitas pessoas pensam assim: nossa, mas tudo melhorou, porque a pessoa emagreceu, está bem, está bonita, está melhor, e etc. Eu costumo dizer que o processo de emagrecimento ele exige uma mudança de identidade. E isso é uma loucura. Não é uma coisa tão simples assim quanto as pessoas pensam. Não é tão um mundo maravilhoso que você emagrece e se sente só super bem. Né? Se a gente trocar de corpo aqui, eu entrar no seu corpo e você entrar no meu, a gente não sabe nem onde pôr a mão. Eu não conheço o seu corpo, você não conhece o meu. Então a gente não sabe nem agir na vida. Né? E mudar de corpo, depois da cirurgia bariátrica, emagrecer 40, 50, 60 quilos, é mudar de corpo. Né? É você ter que criar uma nova identidade. A gente tem que se fortalecer para isso, não é tão simples assim. Então, lidar com críticas, lidar com todo mundo dando pitaco, mas você pode comer isso, o tempo todo a pessoa é exposta, né? Ou ela é exposta, ela passou anos exposta porque ela era obesa, que é por si só uma doença muito exposta, né? Ouvindo críticas, sugestões, e por que você não faz isso e aquilo, porque todo mundo sabe uma receita para ficar magro, né? Quando a pessoa está emagrecendo também. Né? Nossa, mas você está com a cara abatida, ou então você só emagreceu isso, né? Ou então, nossa, mas ainda falta um pouquinho, todo mundo sabe alguma coisa, né? Então é muito difícil passar por esse processo, a gente tem que fortalecer muito o paciente, e eu acho que eu ainda volto para essa estratégia de individualização de cada um. Eu acho que assim, você falou numa coisa bem interessante no começo da nossa conversa, que foi de responsabilizar o paciente. Então, à medida que ele se empodera daquele quadro, que ele se responsabiliza por aquilo, fica mais fácil dele aprender a lidar e a, vamos dizer assim, rebater essas críticas, né? A gente só tem que tentar ensinar ele a ter habilidades sociais para não ser agressivo, né? Aquela coisa que acaba perdendo um amigo às vezes. Então isso tem toda também estratégia na psicologia, né, uma técnica chamada de técnicas de habilidades sociais para lidar com isso. Mas eu acredito que a partir do momento que ele se sente empoderado, que ele sabe o que ele fez, que ele sabe exatamente o que ele fez, o que o cirurgião acredita na equipe, confia na equipe, nas informações que foram passadas para ele, ele vai conseguir lidar com essas críticas. Porque vem muito assim, porque fulaninho que operou não come isso, e tu tá comendo. Né? E aquele fulaninho que operou não faz isso, você está fazendo, né? Então isso tem muita comparação, né? Muita comparação. E sempre foi assim, né? Eles sempre se compararam, porque muitas vezes o paciente que foi candidato à cirurgia, ele olhava do lado e falava: mas ele come isso, eu posso comer então. Só que para aquele exatamente, todo mundo já trocou um pouquinho de ideia. A gente vai para mais um breve intervalo de 30 segundos. Fiquem mais uma vez com o vídeo da nossa cirurgia bariátrica com responsabilidade. Já voltamos.
bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Estamos de volta, novamente bem-vindos ao nosso Bari Live. O tema de hoje é a importância do apoio sócio-familiar na cirurgia bariátrica. Lembrando que o Bari Live ocorre toda terça-feira, às 20 horas. É uma interação, é uma atividade interativa no Facebook e a gente aguarda a pergunta de vocês para participarem com a gente aqui. Eu sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e hoje eu tenho a doutora Marcela e a doutora Andréia, ambas psicólogas. A gente está falando um pouquinho de como lidar com a crítica. Eu queria mudar um pouquinho a frase. E como lidar com o elogio? Por quê? Porque a gente sabe que o paciente que brigou com a obesidade é aquele paciente que ele faz a dieta, mas muitas vezes quando ele ouve o elogio, ele se acomoda. E aí ele volta a errar o que ele errava lá atrás. Então, é claro, é importante o elogio porque a gente sabe que aquele paciente, ele também sempre ouviu muita coisa ruim, é bom ele ouvir um pouco de coisas boas. Mas como deixar ele não se perder nesse elogio e começar a cometer erro novamente? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Eu acredito que ele fazendo um acompanhamento, a gente consegue trabalhar essas questões, né? A gente não tem bola de cristal, a gente é psicólogo, mas eu costumo dizer, a gente não tem bola de cristal para saber exatamente quem vai elogiar, quem não vai, o que vai acontecer. Mas à medida que ele vai acompanhando, indo no nutricionista, indo no cirurgião, vendo realmente, fazendo lá os exames de sangue, a bioimpedância, né? Ele vai se fortalecendo e vai realmente acreditando ou não naqueles elogios, vai aprendendo a identificar aquilo. Então, o acompanhamento, sensibilizar ele para esse acompanhamento, vai ajudá-lo tanto a lidar com esses elogios como com a crítica, né? Quer ouvir um elogio, né? É muito bom, e nesse processo de mudança é muito importante, porque, de novo, eu volto naquela história da identidade, né? Nós crescemos ouvindo um monte de rótulozinhos. É o gordinho, é o bonzinho, é o chatinho, é o engraçadinho, né? Todos nós ganhamos um apelidinho na vida, né? E que ajudaram ou atrapalharam, né, na formação da nossa identidade. Nesse processo de emagrecimento acentuado, a gente escuta muitas coisas, né? E, enfim, o ser humano reage, né? Então reage às mudanças, está vendo você emagrecer e vai falar. No primeiro ano, o paciente fica muito acostumado, às vezes até se sentindo um pouco exposto, com tanto comentário, tanto elogio, tantas coisas que ele está quase tão exposto quanto obeso, né? Porque as pessoas falam, ai, que lindo, nossa, como você emagreceu. Todos esses comentários que nós já falamos aqui. A partir do segundo ano, terceiro, que já acabou a novidade, né? Isso acaba. E a vida normal volta. O que é muito interessante de perceber é que muitos pacientes ficam um pouco revoltados com como o mundo trata o não obeso, o magro, diferente. Né? Então, a gente escuta coisas assim, por exemplo. Nossa, eu fui encher o tanque do carro e o frentista me tratou super bem. E antes, me tratava mal. O porteiro do prédio me tratou com muito mais gentileza de um prédio qualquer que eu fui, e antes me tratavam mal. Então, são coisas talvez sutis e não perceptíveis para quem nunca passou por isso, né? Mas para o paciente ser melhor tratado, às vezes, é uma mudança chocante. Fala, nossa, como o mundo está me tratando melhor. E assim, essas coisas impactam muito, claro, para algumas pessoas mais, para outras menos, impactam muito na formação da identidade. Algumas pessoas se sentem extremamente expostas com isso e até se retraem um pouco. Então é muito complexo, né? Você veja que na nossa mente as coisas vão por caminhos que nem sempre nós sabemos por onde vão. Então, eu acho que é importante a gente falar isso para os familiares e para os amigos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo hoje. Cuidado com aquilo que você fala, né? Tenha um pouco de empatia, tenta se colocar no lugar do outro. Ele já está passando por um processo que é, por si só, aparentemente fácil, mas é bem difícil. Falando nisso em rotular, eu até recebi uma mensagem aqui, acho que interessante, deixa eu ver se eu acho que da Patrícia Silvia Ribeiro. A gente fala muito de rótulo. E muita gente depois rotula o paciente que operou de ele foi para o caminho mais fácil. E o paciente meio que se sente muito ofendido, e tem que se sentir, porque quem operou sabe que o trajeto não é nem um pouco fácil.
Como que vocês lidam com isso no consultório, Marcela? Porque deve procurar alguém e falar, pô, eu operei, tô ralando, dieta líquida, fazendo atividade, e sempre chega alguém e fala, olha, ele perdeu peso porque ele foi pro caminho mais fácil, era mais fácil ter fechado a boca, que teria chegado no mesmo resultado. Engraçado que o próprio paciente muitas vezes acredita isso, né? Ele chega no consultório com uma culpa, né? Nossa, a que ponto eu cheguei, vou ter que fazer uma cirurgia bariátrica? Aí voltando, é porque ele mesmo não sabe que é uma doença, ele não consegue ver que ele está doente. É difícil ele aceitar, assim como o familiar também. Difícil aceitar que um filho está doente, não é? É muito difícil a gente escutar isso, né? Meu filho está doente, né? Então, muitas vezes, esses rótulos, né, que acabam falando, você procurou o caminho mais fácil. De novo, volto para o empoderamento, né? Hoje em dia, inclusive, a palavra-chave hoje em dia na saúde, hoje em dia, está na moda até essa palavra, que é o tal do empoderamento. É você responsabilizar o paciente, tornar ele ativo no processo dele. À medida que ele é ativo, que ele se empodera, ele sabe exatamente o que ele fez. Então fica muito mais fácil dele lidar com essas críticas, dele lidar com esses rótulos. E nós, psicólogos, não só psicólogos, mas a equipe como um todo, a gente tem que falar para ele que isso é possível de acontecer. Que a sociedade ainda não está preparada para lidar com o paciente bariátrico, que é uma coisa nova ainda na saúde, e que ele tem que aprender a lidar com essas pessoas, porque vai acontecer. Uma coisa que eu costumo dizer, que geralmente conforta um pouco esse paciente, é que ele não chegou na cirurgia do nada, né? Ele chegou na cirurgia depois de muito sofrimento e depois de muitos tratamentos, né? Esse é o paciente típico que a gente espera, que já tentou tratar clinicamente a obesidade de diversas formas. Então, que ele sabe que ele está procurando a cirurgia porque ele precisa de um tratamento cirúrgico. Muita gente costuma dizer assim, a cirurgia é muito agressiva. Tudo bem, mas a obesidade é uma doença muito agressiva e que exige uma intervenção agressiva muitas vezes. Então, quando o paciente entende isso, nessa linha do entendimento de que a obesidade é doença, e tudo isso vai trazendo para ele uma sensação de que, ok, estou no caminho certo, né? Eu tentei outras coisas, eu busquei outros tratamentos e eu cheguei aqui porque eu preciso. Ninguém vai ter dúvida se ele tiver uma apendicite e sair correndo para o hospital. Ninguém vai dizer para ele, não faz uma cirurgia, porque é muito agressiva. É muito agressiva. Né? E a obesidade, ela chega nesse lugar agressivo que exige uma intervenção agressiva. Então, isso faz pensar de uma outra forma. E falando em rótulo, a gente falou do paciente que emagrece, que rotulam que ele atingiu o caminho mais fácil. E quando a gente acontece, até tem uma mensagem aqui da Tamires, daquele paciente que ele perdeu peso, e depois de um tempo ele volta a ganhar peso. E aí ele é rotulado de novo. Pô, mas você operou e está engordando de novo? Como lidar com esse paciente no consultório? O que a família pode ajudar esse paciente no consultório? Sensibilizar, procurar, né, acompanhamento e principalmente a gente deixar claro que ele não é um caso perdido, né, que agora não tem mais jeito. Não, muito pelo contrário. Hoje em dia a gente estuda muito esses casos, né, o que a gente está mais estudando, como eu falei, é o nosso calo, é o nosso grande desafio, e a família principalmente não parar de rotular, né, trazer isso, se isso acontecer, que não é uma coisa esperada, mas não é uma coisa fora da curva, vamos voltar, vamos procurar ajuda, uma ajuda especializada, porque hoje em dia a gente sabe que isso é possível de acontecer. Não é, a gente tem que evitar, tem que prevenir, mas se acontecer, vamos procurar ajuda, né? Vamos mudar o que está acontecendo de errado, como que a gente pode mudar. Uma coisa importante é que a obesidade, antes da cirurgia e depois, ela vem carregada de um conteúdo de sensação de fracasso. Né? Como eu falei, de diversas tentativas de emagrecimento até chegar na cirurgia. Então, o paciente muitas vezes vem com essa sensação de derrota, né? E a gente não pode deixar isso perdurar, permanecer depois da cirurgia. Ele, como a Marcela falou muito bem, ele é um membro, o membro mais ativo da equipe, né, de todos. Nós vamos orientar, nós vamos operar, nós vamos fazer tudo que ele precisa, mas ele é que vai estar vivendo aquilo, né? E essa sensação de fracasso, muitas vezes ele ganha 1 quilo, né? Acontece alguma coisa aí no pós-operatório, tardio, já de longo prazo, e ele se sente, aquela sensação de fracasso invade ele totalmente de novo, porque ele já carrega isso, né? Então, é muito importante a gente enfatizar que a equipe está preparada para isso.
eu acho que a gente tem que... Acho que a minha grande preocupação no pós-operatório, e acho que a gente precisa quebrar uma barreira, um mito, é que o paciente, ele parece que tem vergonha de voltar com você. Ele parece que ele vai estar acusando o golpe e a hora que ele volta para falar que ele ganhou o peso. Então, eu falo muito para o paciente, falo assim, volte, porque é melhor que você volte breve e ganhou um pouquinho de peso, do que você volte depois de meses e a nossa margem de ter que correr atrás é maior. E uma outra coisa que eu sinto muito no consultório é que a gente precisa quebrar um pouquinho do mito, principalmente da equipe multidisciplinar, principalmente da parte da psicologia. Eu acho que é o brasileiro, eu não sei porque ele, muitas vezes ele fica reticente, ele não quer, e você fala, você precisa passar, e ele acha que ele não entendeu que lá atrás, quando ele deu o sucesso da cirurgia dele, foi porque ele passou com a psicóloga, ele passou com uma nutricionista, preparou ele para um processo e aquilo teve resultado. Mas parece que depois de um tempo ele esquece isso. E aí ele, a hora que você fala, você precisa voltar com a nutricionista, você precisa voltar com a psicóloga, ele meio que trava. Ele acha que você, cirurgião, vai novamente resolver o problema dele. E muita gente vem me procurar no consultório e fala assim, Felipe, vamos fazer a cirurgia revisional, Felipe, vamos fazer o plasma de argônia. Eu falei, olha, talvez até tenha indicação. Mas primeiro a gente tem que acertar a base. A gente tem que acertar a cabeça. Porque se você não acertar a base, você vai fazer de novo o plasma de argônia, você vai fazer a revisional, você pode fazer o que você quiser. Você vai perder peso de novo. Mas daqui 2, 3 anos, você está batendo aqui na minha porta novamente, que olha, eu fiz de novo o plasma, eu voltei a ganhar peso. Então eu acho que foge um pouquinho, porque muitas vezes também tem muita aquela coisa de imediatista. O paciente sempre procurou alguma coisa rápida e fácil. E ele acha que a cirurgia novamente, ou um procedimento, vai resolver. Vocês sentem essa dificuldade no pós-operatório do paciente procurar? A gente tem uma dificuldade do follow-up, mas vocês sentem isso no consultório? Eu sinto uma dificuldade, assim, tem melhorado, não vou dizer que nos últimos anos, eu acho que nos últimos 5 anos tem melhorado bastante, mas ainda é uma dificuldade. Eu acho que muitos pacientes ainda, e até alguns profissionais de saúde, não sabem o nosso verdadeiro papel. Porque, como em toda profissão, a gente tem os bons, os maus, né? Então, tem profissionais que são despreparados para trabalhar com a cirurgia bariátrica e acaba desenvolvendo uma ideia errada do que a gente realmente faz. Então, na volta, o que ela vai poder fazer para mim? Ela foi lá, né? Eu fiz... Né, não fez uma coisa que estava esperado, o que ela vai poder? Não formou vínculo, né? Então eu acho que isso é um problema muito grande. Eu acredito também que a gente precisa também, a equipe como um todo, conhecer o que o psicólogo faz. Muitas vezes a própria equipe não sabe o que o psicólogo faz. Então nós psicólogos também precisamos mostrar, não só por meio de publicação, participação de congresso, isso aqui, né, o que a gente está fazendo agora, e divulgar o nosso verdadeiro papel na cirurgia bariátrica e principalmente quebrar esse tabu, né, com os pacientes, de que a gente vai ficar ali, como a Andréa falou, não é um processo de psicoterapia. Lógico, tem alguns casos que precisam de psicoterapia, e a gente sensibiliza o paciente e o familiar para isso, tem casos que sim, mas a maioria é acompanhamento. Ver quais são as dificuldades, a psicologia da saúde, inclusive, né? Quais são as dificuldades relacionadas ao processo bariátrico, ou as dificuldades ou as facilidades. Eu queria enfatizar uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte, procure profissionais especializados. Né? Porque assim, muito o profissional bariátrico, seja nutricionista, seja o cirurgião, seja o educador físico, psicólogo, psiquiatra, o fisioterapeuta, todos os profissionais envolvidos no tratamento bariátrico se conversam, a gente transita entre as áreas, né? Um paciente chegar na nossa frente dizendo que está, por exemplo, deprimido, sem energia e etc., a gente precisa, primeira coisa, paciente bariátrico, descartar causas nutricionais, por exemplo, né? E um psicólogo não bariátrico não sabe disso, né? Então procure profissionais habilitados, especializados. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante que a gente precisa passar para os nossos pacientes. Eu entendo que às vezes eles falam, eu quero ir num profissional do convênio, eu não tenho condições, eu vou... Mas é um barato que sai caro, muitas vezes. E a gente, Marcela e eu, damos aula por aí, Brasil afora, a gente vê a necessidade dessa informação, tanto para o paciente quanto para os profissionais bariátricos. Perfeito, André. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria entrar antes de um tema, para linkar um pouquinho da semana passada, quando a gente falou um pouquinho de cirurgia na adolescência, e como a gente tem 2 psicólogas aqui, eu queria que vocês fossem um pouquinho breve. Cada vez mais a gente tem nos buscado no consultório, eventualmente, alguns adolescentes que procuram a cirurgia bariátrica. E a gente estava conversando antes aqui do live, que o que me incomoda um pouquinho no adolescente, a nossa primeira preocupação o adolescente geralmente não trabalha,
O adolescente geralmente não tem conta, ele não tem cartão de crédito, ele não dirige. Então, se ele ganhou peso, é porque alguém geralmente cedeu aquela comida para ele. Então, geralmente, ele tem um problema sócio-familiar importante. Como que vocês trabalham isso no consultório? O que muda na rotina no pré-operatório? Com o adolescente, realmente, o envolvimento da família tem que ser muito maior, né? Então, eu costumo trabalhar cerca de 6 meses, né, com o adolescente. No mínimo 4 a 6 meses com o adolescente, envolvendo a família em todo o processo. Assim, na consulta com o nutricionista, o familiar tem que ir, a nossa equipe é bem rígida em relação a isso. E nesses casos, a gente sabe que a participação do familiar é mais do que fundamental, né? É uma exigência 100%, e muitas vezes eu exijo até mais de um familiar, assim, a família toda, não é só a mãe não, é a mãe, o pai, quanto mais membros da família vierem, melhor. Então, é um trabalho um pouco mais detalhado em relação a isso, até trazendo, né, enfatizando o que você trouxe, né, eu tenho que enfatizar isso para a família, né. Eu acho que o envolvimento da família no tratamento do adolescente, tratamento bariátrico do adolescente é fundamental, não tem como a gente fazer isso sem, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para também não estigmatizar. A gente vê muito adolescente que tem um irmão magrinho, mesmo pai, a mesma mãe, vive no mesmo ambiente e tem um irmão magro, e o sofrimento dele ainda é maior, né? Porque você vê ali, tratando a obesidade como doença, uma predisposição genética maior, né? Um apetite diferente do que do irmão. Então, às vezes, ele vive no mesmo ambiente, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma comida, né? E ele é obeso, o irmão não. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não estigmatizar esse adolescente que é um ser humano em formação, né? Mais do que um adulto obeso. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas sempre chamar a família. Você também tem esse protocolo de 6 meses igual a Marcela? Eu não tenho protocolo de 6 meses, eu avalio a família, inclusive, né? E quando a gente vai operar um adolescente, geralmente tem um envolvimento do pediatra, ou tem um envolvimento de outros profissionais, aí, um endocrinologista, e a família sempre. O adulto obeso eu já não faço essa exigência, mas do adolescente é obrigatório, a gente precisa mudar o ambiente familiar um pouquinho. E tem, eventualmente, alguns casos que vocês, eventualmente, chamam só a família e, em casos excepcionais, assim, ó, eu tive a consultar o paciente, o adolescente, mas a família, mas agora eu quero conversar exclusivamente com a família e depois com o adolescente. Eventualmente... Eu nunca faço isso. Tá. Eu também não faço isso, eu sempre envolvo o paciente, até porque não é um processo de psicoterapia, como é um processo de acompanhamento, de psicologia da saúde, eu não vejo essa necessidade. Se a gente vê que é um caso de terapia familiar, e aí já é outro processo, né? Já é outro... e em última instância, esse adolescente, ele é um adolescente hoje, mas daqui a pouco, se ele tiver operado, ele vai ser um adulto operado. Então, sempre trazendo ele para o processo dele, né, da vida dele. Para ele se responsabilizar pela saúde dele, né? Essa que é a ideia. A gente está terminando aqui, eu queria antes pedir para a Andréa. A Andréa tem um livro super interessante chamado Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. Andréa, fala um pouquinho para mim desse livro, acho que para quem está pensando em cirurgia ou quem já operou, acho que é bem interessante. Esse livro é um filhote que nasceu em 2014. Ele é um livro que eu conto bastante da minha experiência aí já de tantos anos de consultório, e a minha ideia foi justamente criar um manual de instruções, né? A cirurgia exige esse manual de instruções. Eu tenho muito carinho pelo retorno que esse livro me dá, porque pessoas do Brasil todo, de outros países até, leem o livro e falam, nossa, eu me identifiquei muito, o meu processo, eu falo nesse livro desde o pré-operatório, como se preparar da melhor forma, como se preparar para as consultas multidisciplinares, e também falo do pós-operatório para o resto da vida, né? Então, é um livro manual de instruções mesmo, essa foi a minha ideia quando eu escrevi, tanto para pacientes, familiares e profissionais de saúde que trabalham com cirurgia bariátrica. É bem interessante, quem tiver a oportunidade, é muito legal. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um Bari Live. Eu gostaria só de relembrar do nosso 19º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai acontecer esse ano em Fortaleza, entre os dias 6 e 9 de junho. Questione o seu médico, seu nutricionista, seu psicólogo. A gente vai
ter diversas áreas de interação entre as especialidades e todos são bem-vindos. Lembrando que na próxima semana o tema vai ser sobre reposição de vitaminas e minerais pós-cirurgia bariátrica. Fiquem agora com o vídeo do nosso congresso e até semana que vem. Boa noite.